Então, boa tarde. Vamos lá, vamos estudar aqui fisiologia vegetal, vamos fazer alguns estudos e questões. Então, na parte da fisiologia vegetal, a gente tem várias áreas, mas a gente vai focar aqui em nutrição, nos hormônios vegetais, na parte de transpiração e absorção e condução da seiva, certo? Essas outras partes a gente vai deixar para estudar posteriormente. Então, com relação à nutrição das plantas, o que é que vocês precisam saber para conseguir tirar um 10, tá? A planta, ela como qualquer ser vivo, ela precisa se nutrir, tá bom? Então, como é que ela vai fazer isso? A planta, ela precisa de minerais e de água, e isso tudo está disposto ali no solo. Então, o que é que vai acontecer? A planta, ela vai absorver pelas raízes esses minerais e essa água, tá? E todo esse material, ele vai ser conduzido, certo? Através de toda a plantinha, pela planta, através de dois tipos de vasos condutores, que a gente chama de xilema e floema, tá? Mas eu vou explicar isso mais pra frente. O que vocês precisam saber aqui no geral sobre a nutrição? As plantas, como seres autotróficos, elas vão produzir o próprio alimento, que no caso vai ser na forma de glicose, tá? Aí essa glicose, a origem dela é basicamente do carbono, lá do dióxido de carbono. O átomo de carbono, ele vai ser proveniente do dióxido de carbono. É por isso que a folha tem que absorver esse dióxido de carbono, tá? E como consequência das reatividades que vão ocorrer, você vai liberar oxigênio, tá? Mas isso tudo só acontece por conta da presença de luz solar, tá bom? É por isso que esse processo aqui é um processo de fotossíntese, é uma síntese feita através de luz. Tudo bem? Então, vamos entender aqui o que é que vai acontecer com relação à parte da nutrição específica, tá? As plantas, como eu falei, elas precisam dos nutrientes, tá? Então, esses nutrientes, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser macro ou micronutrientes. Qual é a dica do tio aqui para vocês conseguirem acertar as questões? Geralmente, eles vão perguntar para vocês quais são os macro e quais são os micronutrientes e qual a função de cada um. Recomendo que o foco seja maior nos macronutrientes, porque eles perguntam quais são e geralmente quais são as características, né? Qual a função deles, né? Então, os macronutrientes mais importantes são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, tá? O nitrogênio, ele é o maior componente da clorofila e aminoácidos. O fósforo, ele é um componente vital do ATP, ou seja, a moeda energética. O potássio, ele já ajuda no movimento da água dos nutrientes, especialmente lá nos estômagos. Eu vou explicar isso posteriormente. O cálcio, ele já tem suporta a estrutura da parede celular, é um mensageiro secundário. O magnésio é o centro da fotossíntese, tá? É o elemento que fica no meio lá da clorofila, tá? E o enxofre ajuda na produção da clorofila e de metabólitos nitrogenados. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui? Tem essa dica. NPKKMGS, para vocês lembrarem quais são os nutrientes, tá? NPKKMGS. N de nitrogênio, P de fósforo, K de potássio, Ca de cálcio, Mg de magnésio e S de enxofre, tá? Os restantes são os micronutrientes. Cloro, bromo, ferro... Aliás, bromo não, perdão. Boro, ferro, manganês, cobre, zinco, níquel, tá? Então, assim, os mais importantes são os macronutrientes. Esses outros, eles são mais específicos. No caso do ferro, por exemplo, ele ajuda na produção da clorofila, tá? O manganês, ele regula o metabolismo das plantas. O cobre ativa enzimas que sintetizam a lignina, que é uma espécie de substância que existe ali no tronco, tá? O cloro ajuda na aclimatação das plantas, ou seja, é quando ocorre uma mudança de tempo, de clima, né? O níquel suporta funções enzimáticas, ou seja, tem funções como cofator de enzimas, certo? Então, agora vamos entender aqui como é que funciona a clorofila, tá? A clorofila, eu sei que vocês estão vendo bem essa imagem, já assusta, mas não se preocupe, porque vocês não vão ter que ficar decorando fórmula química. Aqui é só para vocês perceberem que, ó, o magnésio, ele fica lá no centro da clorofila. Pode observar, tanto na clorofila A como na clorofila B. Aí, isso aqui é só para vocês observarem que os micronutrientes, que o macronutriente, o macronutriente magnésio, ele tem essa função na clorofila, tá? Então pense na clorofila como uma molécula que vai ajudar na recepção de luz,
né? Porque, como eu tinha dito, a luz ela é importante para o desenvolvimento da nutrição da planta, para que ocorra a fotossíntese, tá? Essa diferenciação em clorofila A e clorofila B é só com relação à estrutura. Na clorofila A, na primeira setinha, você tem assim, CH3. Esse é um grupo metil. Já é um grupo característico da clorofila A. O outro grupo que nós temos aí na lateral é o grupo de aldeído, a modoxila, tá? Mas a diferença é só essa, mas o foco não tem que ser esse. O foco que vocês têm que lembrar o quê? É que a clorofila é responsável por a absorção de luz para o sistema fotossintético, tá? Então, assim, outra coisa que bem vocês estão vendo no slide talvez já assuste, mas não se preocupe porque é fácil, tá? Isso aí são as fases da fotossíntese, tá bom? Então, assim, a fotossíntese ela se divide em duas grandes fases, tá? Você vai ter a fase clara ou fase clara ou fase de luz, né? Porque ela envolve a presença de luz solar, e você tem a fase química, ou também chamada de ciclo de Calvin, ou ainda fase escura, tá? O que ocorre? Nessas fases aqui, você vai ter produção de algumas substâncias importantes. O que vocês precisam saber? A luz solar, ela vai chegar e ela vai ser recepcionada pela clorofila. A clorofila, né, seguindo todo o procedimento, que eu não vou me aprofundar aqui apenas para que vocês tenham uma noção do conteúdo, tá? Todo esse processo você vai produzir ATP e algumas outras substâncias que vão ser importantes para o ciclo de Calvin, tá? O ciclo de Calvin, ele é basicamente o que produz de fato os açúcares, tá? E esses açúcares são de extrema importância para o desenvolvimento da fisiologia total da planta como um todo, não somente para a alimentação da planta, né? Não é só para a produção do alimento dela, mas sim para a condução de seiva, por exemplo, está relacionado com a abertura dos estômatos e com diversos outros processos também. Por isso que eu estou trazendo essa pequena revisão. Agora vamos para as questões, né? Vamos resolver algumas questões sobre isso. As plantas, assim como todos os animais, necessitam de alguns nutrientes essenciais. Os nutrientes necessários para a planta podem ser macronutrientes ou micronutrientes. Analise as alternativas a seguir e marque a única que apresenta o micronutriente, aquilo que eu tinha falado. As questões, eles geralmente vão pedir para você diferenciar macro e micronutriente e as funções, tá? Então, vem aquela dica, né? Macronutriente é o NPKKMGS: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Tá? E das alternativas aí, o único que realmente é um micronutriente, por estar fora do grupo dos macronutrientes, é o ferro. Tá certo? É o ferro. Então a resposta é a letra C. A segunda questão. A fotossíntese é o processo em que os vegetais conseguem converter a energia luminosa em energia química. Esse é o tipo de transformação que ocorre. Energia luminosa em energia química. Marque a alternativa que indica a organela celular responsável por esse processo. É muito fácil. Cloroplasto. Tá bom? Cloroplasto é a organela responsável pela fotossíntese. As outras alternativas não tem nada a ver, tá? Então, cloroplasto é a organela responsável pela fotossíntese. Então, outra questão. A maior parte da massa da matéria orgânica de uma árvore provém. Pessoal, matéria orgânica, quando a gente fala disso aqui, a gente está se referindo a carbono. Tá? É basicamente isso. Tá certo? Então, a matéria orgânica ela tem que ser derivada de carbono. Aí, como eu tinha dito, o carbono ele vai vir do dióxido de carbono, do CO2, lá no processo fotossintético. Vejamos aqui no início. Olha só, o que acontece no passo 2? A folha absorve dióxido de carbono e libera oxigênio. Esse dióxido de carbono que vai ser absorvido aí é justamente para poder formar a matéria orgânica da plantinha, tá? Independentemente se ela é grande, se ela é pequena, sempre vai ocorrer isso. Então a resposta é letra B. Gás carbônico do ar. Indo para a próxima questão. Com relação à nutrição das plantas, é correto afirmar que... Eu gostei dessa questão aqui quando eu pesquisei e achei ela. Olha só. Embora a folha tenha se especializado como órgão de síntese, ela não perdeu a habilidade de absorver água e nutrientes. E desse modo é possível, quando necessário, fazer a aplicação foliar de nutrientes. Pessoal, isso aí está correto. Tá? Por quê? Por que eu coloquei essa questão? Porque as pessoas pensam que a folha ela serve só para fotossíntese, mas não é, tá? Ela também serve para nutrição. Então tome cuidado que pode cair numa questão da prova de vocês. A folha tem função apenas de fotossíntese e não está relacionada de jeito algum com condução
ela está sim relacionada, tá bom? A folha ela tem uma importância gigantesca, tá certo? Então, a folha ela não serve apenas para fotossíntese, ela também serve para nutrição, ela está associada ao processo de condução de seiva tanto orgânica como elaborada, tá certo? Tanto de seiva bruta como elaborada, beleza? As outras alternativas não tem nada a ver. A letra B, nenhuma espécie de planta pode de modo algum absorver nutrientes a partir de suas folhas? Não, elas podem, tá? Podem, com toda certeza. Até porque algumas plantinhas têm uma cutícula. Aquela cutícula ali, ela é quase impermeável, ou seja, ela consegue bloquear muito da passagem de substâncias, mas só que algumas conseguem passar e podem ser absorvidas. Aí na letra C, sintomas de carência nutricional não são importantes para a determinação dos elementos limitantes para as plantas? Mentira, isso é justamente um dos fatos mais importantes. Tá? Aí a letra D, olha aí, o enxofre não é um elemento essencial para o desenvolvimento da planta? É justamente um dos macronutrientes, um dos mais importantes. Então, totalmente falso. Letra E, o solo não atua como um reservatório de minerais necessário à nutrição das plantas. A primeira coisa que eu falei foi que os sais minerais e a água vem do solo. É por isso que a raiz ela se fixa lá no fundo, para que ela possa ter essa habilidade de absorver esses materiais. Prosseguindo, olha essa questão, interessantíssima ela. Durante o processo de reflorestamento em áreas degradadas, o sucesso das espécies vegetais introduzidas depende da sua capacidade de absorver água e nutrientes do solo. Para garantir o bom desenvolvimento das mudas, muitos viveiros utilizam substratos com alta porosidade e mantêm umidade constante. Esse cuidado favorece uma etapa essencial para a nutrição da planta, realizada principalmente pelos pelos radiculares, tá? Lá na raiz. Considerando esses aspectos, qual processo é favorecido nas raízes das mudas em substratos úmidos e porosos? Muito fácil. Se você quer que a planta se desenvolva, você precisa dar água e sais minerais para ela. Então você tem que facilitar a absorção dessa água e desses sais minerais, tá? E como a gente está falando aqui de transporte de um material líquido, que no caso é água, esse processo tem que ocorrer por osmose, beleza? E tudo isso tem gasto de energia, por isso que a planta, ela lá quando eu tinha falado do processo de fotossíntese, você tem sim produção de ATP nesses processos, porque o ATP é a moeda energética, então você precisa gastar energia. E daí temos a caracterização do transporte ativo, tá? Então, todo esse processo que nós estamos estudando aqui ocorre com gasto de energia e, além disso, a água precisa ser absorvida junto com sais minerais. Beleza? Então, a resposta vai ser a letra B, B de bola. A absorção de água e sais minerais por osmose e transporte ativo. Próxima questão. A fotossíntese é um processo importante para garantir a sobrevivência da planta e é dividido em duas etapas, tradicionalmente chamadas de fase clara e fase escura. A fase clara ocorre na membrana dos tilacoides do cloroplasto, já a fase escura ocorre. Ora, a membrana dos tilacoides é basicamente a membrana que forma os cloroplastos, tá bom? Já o processo do ciclo de Calvin-Benson, que é a mesma coisa que fase escura, tem que ocorrer no estroma do cloroplasto, ou seja, na sua matriz, na sua região mais interna. É lá que ocorre o processo de formação da glicose, do material de nutrição da planta. Ok? Então a resposta é a letra B. Bem, agora vamos para o conteúdo propriamente dito, tá? Tudo que a gente viu até agora foi só uma pequena revisão mesmo do conteúdo, tá? Então lá, o que vai acontecer? A absorção e condução da seiva. Primeiramente, a gente tem que entender o que é seiva. Seiva é uma mistura, tá? É uma mistura. Essa seiva, ela pode ser de dois tipos, tá bom? Vão decorando essa informação. A seiva, ela pode ser bruta, tá? Ou ela pode ser elaborada. O que é uma seiva bruta? A seiva bruta é aquela que tem água e sais minerais. A gente dá esse nome porque ela não passou por nenhum tipo de tratamento pela planta. Ela ainda está no solo. Essa solução, então, vai ser absorvida pela planta. Agora a seiva elaborada não. Ela já tem esse nome elaborada porque ela já foi trabalhada pela planta. Mais especificamente ali na região das folhas, em toda a região foliar da planta. Tudo bem? Aí, o que acontece? Cuidado para não confundirem. Xilema e floema são os vasos condutores, tá? Vasos condutores. Não é o nome da seiva, tá? Então, xilema não é a seiva, é apenas o vaso condutor, tá bom? Floema também não é
a solução, não é a substância, é o condutor, tá? Então vamos lá. Observe essa figurinha que eu coloquei do lado. É uma representação bem simples, tá? De uma estrutura de uma planta comum, tá? Então olha só, nós temos aqui raiz, caule e folha. São as três partes constituintes mais comuns das plantas, né? Especialmente ali em grupos mais desenvolvidos evolutivamente. Então o que acontece? A raiz ela tem uma função de absorver os sais minerais e a água, como eu tinha dito. Aí por onde é que vai passar todos esses sais minerais e a água? Ou seja, a seiva bruta vai passar pelo xilema, tá certo? Então o que vai acontecer? O xilema vai ser o vaso condutor que vai levar a seiva elaborada, a seiva bruta, tá? O xilema vai levar a seiva bruta, tá certo? A seiva bruta. Então assim, o xilema vai levar a seiva bruta através dos seus vasos por toda a planta. Vai ser um movimento ascendente. Ele vai elevar e vai vencer a gravidade, tá? Mas só que, pessoal, tome cuidado com isso aí. Porque esse processo, vamos ver aqui uma coisa interessante. Esse processo, ele só ocorre por conta de um mecanismo, tá? Por conta do mecanismo de transpiração que ocorre lá nos estômatos. Já dando aqui um pequeno spoiler, o que vai acontecer? Quando a plantinha transpira pelos estômatos, tá? O que vai acontecer? Você vai criar um gradiente. Ou seja, você vai facilitar com que aquela água suba, tá certo? Aí por que isso vai acontecer? Tá? Por que vai acontecer esse processo de subida aqui? Obviamente, quem vai se erguer ali vai ser a água junto com os sais minerais. A água como um líquido, para ela sair de um meio para o outro, certo? Ela tem que haver uma diferença de concentração. Aí é que está a grande sacada. O meio onde a água se encontra em grande quantidade é um meio diluído. Onde ela se encontra em pouca quantidade é um meio concentrado, tá? Então o que acontece? No meio ali embaixo, tá? No solo, você vai ter muita água. Então é um meio mais diluído. Já nas folhas, se você está transpirando, você está perdendo essa água. Concorda comigo? Então essa água está em pouca quantidade. Então lá está mais concentrado. Então a água ela sempre se movimenta através de osmose. De certa forma, de tal forma que ela vai sair do meio mais concentrado, que é o meio hipertônico, para o meio hipotônico, que é o menos concentrado, certo? A fim de manter ali um equilíbrio osmótico, certinho? Então o que vai acontecer? A água ela vai sair da parte de baixo ali do solo e vai subir até chegar nas folhinhas, para que haja o processo de fotossíntese, beleza? É por isso que é importantíssimo entender como é que funciona aí os estômagos. Eu vou falar mais para frente, tá? Para vocês. Então vamos lá. Como eu estava falando, o xilema é o vaso condutor que vai levar para cima. E qual que vai levar para o restante da planta e para baixo também? Vai ser a outra. A seiva elaborada, tá certo? O que vai acontecer? A seiva elaborada, certo? Ela vai ser transmitida através do floema, tá? O floema é justamente o vaso condutor que vai permitir com que a seiva elaborada desça e seja distribuída para a planta, tá? Então o que acontece? O processo do floema, o processo que ocorre com o floema, é um processo que é bem parecido com o que ocorre com o xilema, só que ele é invertido, certo? Ele vai ocorrer das folhas para baixo, certinho? Então, como vocês já viram, tem uma tabelinha aí, que é uma tabela comparativa. Eu coloquei para vocês terem uma noção do que ocorre em um e outro, tá? Então, primeiramente, no xilema, com relação ao que ele transporta? Água e sais minerais. Então, falou em água e sais minerais, ou seja, seiva bruta, xilema. No floema, você já vai ter açúcares e substâncias orgânicas derivadas da fotossíntese, tá? A origem da seiva. Ora, a origem da seiva vai ser o solo e a raiz, vai vir da raiz, tá? Vai vir do solo ali para a raiz e da raiz ela vai se distribuir para cima, tudo bem? Enquanto que no floema já vai ser nas folhas. O sentido do fluxo no xilema é para cima, ou seja, ascendente. No floema é para baixo, geralmente, tá? O mecanismo principal, como eu tinha comentado, no xilema é através da transpiração, enquanto que no floema é um gradiente osmótico. É parecido, por isso que eu tinha dito que ocorre ali de formas parecidas, também tem a ver com osmose. Os tecidos envolvidos, vasos do xilema, e no xilema, obviamente, né, e para o floema nós temos vasos liberianos, tá? Mais para frente, é importante que vocês saibam
a respeito dos tipos de células que formam, tá? O xilema, as células que formam elas são as traqueides e os elementos de vaso, enquanto que no floema nós temos células crivadas, mas isso é bastante específico e geralmente não vai cair em provas assim, não cai tanto. O que é mais importante é saber aqui como é que funciona, né? Justamente por ser um estudo de fisiologia vegetal. Então, essas são as informações mais importantes, né, com relação a essa parte. Então, o que acontece? Aqui é só uma imagem para que vocês entendam o que está acontecendo ali no processo, né? Então, você vai ter sempre a água saindo da raiz para as folhas, no caso da seiva bruta, e da seiva bruta dela vai se transformar em seiva elaborada e depois vai ser redistribuída para o corpo da planta. Esse experimento, eu acho interessante comentar ele, porque o experimento de Malpighi ele foi importante para que a gente pudesse entender como é que estava ocorrendo, o que ocorre com o xilema e com o floema. Vamos entender aqui. Olha só. Como eu falei, o xilema ele leva para cima, certo? O xilema ele fica mais interno, tá? Ali no tronco da planta, certinho? Já o floema ele fica mais externo, na região ali mais circundante do tronco da planta. Aí o que aconteceu? O Malpighi ele retirou, ele cortou, certo? Ali o floema do tronco, certo? Aí por que ele fez isso? Para a gente poder entender, para ele poder entender qual era a relação que tinha ali com os vasos condutores e o que poderia acontecer com a planta. Aí o que aconteceu? Vocês podem ver na imagem bem ao lado, tá? Depois que ele recortou, depois de algum tempo, você teve dois efeitos, tá? O primeiro deles foi a morte das raízes e da árvore como um todo, tá? E acúmulo de seiva elaborada. O que aconteceu aqui? Bem, a bruta subiu, ocorreu fotossíntese. Só que aí, o produto elaborado, a seiva elaborada não desceu. Então quer dizer que a planta acabou não sendo o quê? Nutrida. E se ela não nutriu, ela não foi nutrida, ela acabou morrendo. Faleceu. Certo? Então, a grande consequência disso é de que se você retirar o floema, por mais que mantenha o xilema intacto, a planta vai morrer, tá? E tem esse meio mais gordinho, digamos assim, né, mais cheinho aqui do lado, certo? Mais acumulado, pronto. Essa regiãozinha aí, certo? É que seiva elaborada acumulada. Ela não tem como passar, certo? Então ela fica ali, simplesmente não vai ser mais entregue para nenhum canto da planta, ok? Bem, agora vamos fazer umas questões, né? Em regiões semiáridas, algumas plantas adaptadas conseguem manter o transporte da seiva bruta mesmo em períodos de escassez hídrica. Esse transporte é garantido por um conjunto de forças físicas presentes nas moléculas de água e transpiração que ocorre nas folhas. Olha que interessante, o que ele está falando aí? Ele está falando da subida da água. Esse processo ocorre através do fenômeno de adesão e coesão. É quando as partículas de água conseguem aderir aos vasos capilares que existem ali no xilema, tá certo? Então, essas forças estão associadas a qual teoria da condução da seiva? A resposta será letra D, teoria da tensão, coesão, adesão, explicando a ascensão da seiva no xilema. Tá? A molécula de água ela tem uma grande capacidade de aderir às superfícies capilares. Tá? Então, quando você tem uma estrutura bem pequenininha, bem fininha, certo? Que a gente pode considerar aqui como um capilar, a tendência é que a água suba. Você vai ter a adesão da molécula de água, parte por parte, até que ela consiga ascender. Certo? Vamos lá, outras questões. Por meio do corpo da planta são transportadas substâncias necessárias para o seu desenvolvimento, tais como água, sais minerais, aminoácidos e açúcares. Esse transporte é conseguido graças aos tecidos de condução chamados xilema e floema. Aqui sem segredo, né? Resposta é letra E. Próxima questão. Denomina-se de seiva bruta a solução formada por água e sais minerais que é absorvida pelas raízes da planta. Essa seiva é transportada pelo corpo do vegetal por meio de um tecido chamado, olha, ó, bem aí você está falando do quê? Do xilema, aliás, da seiva bruta. E é transportada através de qual tipo de vaso? Através do xilema. Resposta é letra C. Tem sempre que associar, pessoal. Xilema, vasos. É um vaso condutor de seiva bruta. E floema, vaso condutor de seiva elaborada. Próxima questão. A capilaridade e a transpiração, segundo a teoria da coesão-tensão, são dois fenômenos responsáveis pelo transporte de água e sais minerais através do xilema. Tá? Então a resposta aqui vai ser letra C, transporte de seiva bruta apenas. Tá? Por que não vai ser do floema?
Porque esses fenômenos aí, eles têm que vencer a gravidade, ou seja, subir. Já a ser elaborada, não. Ela tem que vencer um gradiente de pressão, que é justamente o gradiente de pressão osmótico, tá? Não vai ter nada a ver com capilaridade. Então, a teoria da coesão-tensão está mais relacionada com o transporte de seiva bruta através do xilema. Próximas questões. Quando ganhamos flores, se quisermos que elas durem mais tempo, devemos mergulhá-las dentro da água e cortarmos em seguida a ponta da sua haste. Este procedimento é feito com o objetivo de garantir a continuidade da condução da seiva bruta. Tal fenômeno ocorre graças à diferença de osmolaridade entre a planta e o meio onde ela está, que são respectivamente, olha aí o que eu tinha falado, a gente quer o que nessa situação? A gente quer garantir a continuidade da condução da seiva bruta. Essa continuidade, pessoal, só vai ocorrer se você tiver ali folhas com grande produção de glicose, ou seja, você tem um meio ali muito concentrado, hipertônico. Hipertônico significa isso, muita concentração, alta concentração. E aí o que acontece? A água ela vai sair desse meio hipertônico para um meio hipotônico. E qual seria esse meio hipotônico? Tem que ser o meio externo, tá? Para que você tenha ali ainda a condução da seiva elaborada, tá? Então nunca esqueçam disso. Se você quer fazer com que a água desça, você tem que ter nas folhas, na planta, um meio hipertônico e no ambiente externo um meio hipotônico, tá? Lembrando, hipertônico, alta concentração, hipotônico, baixa concentração. Próxima questão. Considerando a figura como mostra a retirada de um anel da casca do tronco de uma árvore, analise as proposições. Isso aqui é claramente o experimento de Malpighi. É claramente o experimento de Malpighi. Só a gente procurar as alternativas que condizem com a teoria, com o experimento. Primeiro item. Esse procedimento interrompe a realização de fotossíntese pelas folhas situadas acima do corte? Não, ainda continua. Tanto que no experimento de Malpighi nós vimos que o floema, mesmo sendo cortado ali, você ainda tinha o acúmulo de seiva elaborada. É porque estava tendo fotossíntese. Nada a ver. Falso. 2. A retirada desse anel promove o aumento do número de vasos lenhosos que carregam moléculas de açúcar. 2 erros aí. Primeiro, que não aumenta o número de vasos lenhosos, continua a mesma coisa. Tá? E segundo, erro, no caso, não carrega moléculas de açúcar. Quem carrega moléculas de açúcar é floema. O xilema não tem nada a ver com isso aí. Tá? Terceiro, a presença de corte no tronco de árvore interrompe a descida de seiva elaborada em direção às raízes. Sim, como eu tinha dito, o corte retira o floema, mantém o xilema. E 4, esse tipo de corte provoca a morte da árvore, correto, porque as raízes deixam de receber alimento e param de absorver seiva bruta. Olha o que ele está falando aí. Realmente ocorre ali a morte da árvore. Agora, o que ele diz? Porque as raízes deixam de receber alimento. Olha, de fato é isso. De fato é isso que acontece. Tá? Por quê? Olha que texto interessante. As raízes deixam de receber alimento. Dá a entender que parece que as raízes estão se alimentando, mas a gente pensa assim, estão se alimentando de sais minerais. Não, elas só estão transportando. Raiz só transporta. Olha a pegadinha nessa questão aí, tá? Mas para ela poder se nutrir, para que o meristema apical, que é o nome do tecido que envolve ali o processo, ainda se mantenha nutrido, é necessário que ele receba alimento, que vem de onde? Lá das folhas, descendo, chegando até lá e a nutrindo a raiz. Tá? Então é por isso que a plantinha vai morrer como um todo. Tá? Então, esses aí são os itens corretos e errados. Então, agora, essas duas questões aqui falam sobre os elementos de vaso. Creio que não vai cair, por isso que eu vou fazer bem rápido. Tá? Mas o que vocês têm que saber? Xilema, elementos de vaso e traqueídeos. Floema, elementos crivados. É isso. Se souber disso, mata qualquer questão desse assunto. Olha aí. As plantas vasculares apresentam um sistema vascular, obviamente, que é formado pelo tecido floemático e xilemático. Com relação a esses tecidos, letra A. Os elementos de tubo crivado das angiospermas estão acompanhados de células guarda. Olha aí, que mentira. Não são células guarda, são células companheiras. Esse é o nome que a gente dá para esses tipos de célula. Tá bom? Letra B. As traqueídeos do floema apresentam placas impermeáveis. Traqueíde no floema? Não tem traqueíde no floema, tem no xilema. Letra C. As células crivadas, olha, crivado, tem que lembrar, crivado, floema. As células crivadas são as principais células do xilema? Não, as células do xilema são
os elementos de vaso e estraqueídeos, tá bom? A letra D, que é a nossa resposta, os elementos de vaso do xilema possuem placas de perfuração? Sim, essas placas de perfuração, elas facilitam a passagem eficiente da seiva bruta, tá certo? Porque a seiva bruta ela não pode ter nenhum tipo de impedimento para subir, não, tá certo? Já é difícil subir, porque tem que vencer a gravidade. Imagina se tivesse alguma coisa impedindo, né? Então, por isso que tem essas placas de perfuração para facilitar, questão evolutiva. Outro item. A figura ilustra o sistema de que se vale os vegetais para realizar certas funções, tais como... Olha só, olhem na imagem. Temos placa crivada. Isso é o quê? Floema. Ou seja, transporte de seiva orgânica das folhas até a raiz para a nutrição. Então, a resposta é a letra C. Bem, agora os estômatos, né? Como é que funcionam os estômatos, qual a importância deles, vamos entender aqui como é que funciona, tá? Pessoal, estômato, primeiramente, é uma abertura microscópica que existe nas folhas, tá? Na superfície das folhas, tá? Isso aí serve principalmente para que você tenha um processo de transpiração. Aí assim, planta precisa transpirar? Precisa, porque transpiração, esse processo regula a fisiologia da planta, tá? Então pode ocorrer duas coisas ali, ou ela vai se abrir ou ela vai se fechar. Aí como é que ocorre esse mecanismo, tá? Primeiramente, eu quero que vocês associem o seguinte: estômato fechado, olha aí, fechado, tá? As células guarda, agora sim, esse é o nome da célulazinha, porque antes a gente viu lá na questão, numa das questões anteriores, o termo célula companheira, mas isso aí é lá nos vasos condutores, tá? Vasos condutores, vou até mostrar aqui novamente, ó. Lá nos elementos de tubo crivado, tá? Aqui a gente está falando de folha. Folha tem estômato, e no estômato tem célula guarda, tá bom? Elas recebem esse nome porque elas guardam o ostíolo, que é a abertura do estômato, tá? Essa estrutura central aí é a abertura propriamente dita do estômato, tá? Então o que acontece? O estômato é a célula guarda mais o ostíolo, tá bom? Aí o que vai acontecer? Se ela está fechada, é porque ela fica flácida, ela fica murcha, ou seja, perdeu água. É a segunda situação que vocês estão vendo bem na imagem. Já para ela se abrir, ela tem que estar túrgida, ela tem que receber água, tá certo? Ela tem que receber água. Agora, o que acontece? Eu também fiz uma tabelinha para vocês entenderem o que ocorre, quais são os fatores que induzem isso a acontecer, né, qual é a consequência. Vamos entender isso aqui. Olha só. Primeiramente, a abertura dos estômatos ocorre durante o dia, com geralmente uma luz intensa, que é justamente a radiação ultravioleta, por isso que a gente utiliza o termo luz azul, e tem uma baixa concentração de dióxido de carbono. O lado bom é que você também não precisa nem de hormônio, diferente lá do processo de fechamento. Já vou comentar a respeito disso. Tá? Eu tinha dito que todo esse processo envolve transporte ativo. É porque você tem movimentação de íons de potássio. Olha aí o potássio sendo um nutriente, um macronutriente importante, fazendo aqui a conexão com o que eu falei no início. Tá? Então, o processo envolve entrada de água, tá certo? Para que aumente o turgor, ou seja, se ela está túrgida, ela está inchada, certo? Então isso vai favorecer a abertura dos estômatos, beleza? E aí com isso vai entrar dióxido de carbono, certinho? E aí o que acontece? Por que isso é importante? Lembra do que eu tinha falado? Que para a água subir, você tem que ter uma diferença de concentração uma concentração nos meios, no meio entre as folhas e a raiz. Então é isso que está acontecendo aqui na história. Ora, você não abriu o estômago, então isso significa dizer que nesse caso, entrou água. Então se entrou água, quer dizer que diminui a concentração. Então lá em cima você tem o meio hipotônico, embaixo você tem o meio hipertônico. A água sempre vai sair do meio hiper para o meio hipotônico, então é por isso que ela sobe. Então pessoal, associem isso. Toda vez que você tiver abertura dos estômatos, você tem aumento da quantidade de água. Consequentemente, vai facilitar a subida da seiva bruta, ou seja, dos sais minerais. Então, se na questão perguntar assim, quando é que vai ter abertura? Quando é que você vai ter ali maior subida de sais minerais e água? É justamente quando os estômatos estiverem abertos, tá? Agora, o que acontece no fechamento dos estômatos? É essencialmente o contrário. Vai ocorrer à noite ou em processo de seca.
tá? Vai ser que vai ter ausência de luz, alta concentração de dióxido de carbono e já vai ter um hormônio envolvido, que é o ácido abscíssico, conhecido como ABA. O ácido abscíssico, dando aqui um spoiler do que nós vamos falar ainda, certo? Ele é um tipo de fitohormônio que ele tem uma ação inibidora. Ele inibe tudo que ocorre na planta. Ele é do contra. Ele não quer que nada aconteça, tá? Vamos entender dessa forma, tá? Então, nesse caso aí, como o ácido abscíssico vai estar presente, ele vai induzir, certo, o fechamento dos estômatos, beleza? Aí, diferentemente da abertura dos estômatos, onde você tinha entrada de potássio, aqui você vai ter saída. A água também vai sair, ou seja, o meio vai ficar o quê? Hipertônico, certo? E se ele vai ficar hipertônico, quer dizer que a água não vai subir com facilidade, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Qual é a relação disso? Certo? Você vai ter uma redução máxima da perda de água, e isso vai reduzir a transpiração e vai diminuir a força de ascensão da seiva bruta, tá? Então, isso que eu quero que vocês associem. Estômago aberto, seiva bruta sobe. Consequentemente, maior produção de glicose. Se você tiver estômago fechado, não sobe seiva bruta, pouca glicose, tá? É isso que vocês têm que associar. Agora vamos para as questões. O estômato é uma estrutura encontrada na epiderme foliar constituída por duas células denominadas células guarda. Essas absorvem água quando há grande quantidade de concentração de potássio em seu interior, o que leva o estômato a se abrir. Se o suprimento de água na folha é baixo, ocorre saída de íons potássio das células guarda para as células vizinhas, e nesse caso as células guarda tornam-se. Olha o que ele está falando aí. Ocorre saída de íons potássio. Saída de íons potássio, pessoal, é o que? É um fechamento de estômato. É um movimento iônico que permite o fechamento dos estômatos. Consequentemente, as células ficam flácidas. Vão acompanhando aí na tabela. As células ficam flácidas e aí você vai ter um ostilo fechado, ou seja, em outras palavras, o estômago se fecha, tá? Então, para você ter um estômago fechado, é necessário que os íons potássio estejam fora, eles vão sair, tá bom? Então, nesse caso, as células guarda tornam-se flácidas, provocando o fechamento do estômago. Resposta letra A. Próxima questão. Um professor deseja fazer a demonstração da abertura dos estômatos de uma planta mantida em condições controladas de luz, concentração de gás carbônico e suprimento hídrico. É o nome mais bonito para a água. Tá? Para que os estômatos se abram. O que você quer? Abrir, não é? Os estômatos. Então você precisa ter luz azul, baixa quantidade de dióxido de carbono e entrada de água. Só isso. Olha aí. Então, letra A, fornecer luz, aumentar a concentração de dióxido de carbono circundante e manter o solo ligeiramente seco. Não, você precisa de água. Tá? Então, nada a ver. Letra B, fornecer luz, tá certo. Aumentar a concentração de dióxido de carbono, isso aí já está errado. Tá? Porque você não vai aumentar a concentração de dióxido de carbono. Na verdade, você quer manter uma concentração baixa, tá? Por conta da pressão de gás ali existente. E ele está dizendo baixar a umidade do ar ao redor. Nada a ver. Nada a ver isso aí. Letra C, fornecer luz, diminuir a concentração de CO2 circundante e adicionar água ao solo. Correto. Resposta letra C. Bem, agora vamos para a parte do resumo sobre hormônios vegetais. Eu encontrei essa tabelinha na internet, achei ela bem completa, tá? Então por isso que nós vamos focar nela aqui. Seguinte, hormônios vegetais, o que é que eles são? Eu quero que vocês comparem, pessoal, a planta com o ser humano aqui. O ser humano não tem hormônios? Tem adrenalina, por exemplo, que faz com que o coração bata mais rápido, tem aumento da frequência cardiorrespiratória. Então, eu estou usando isso aí para vocês entenderem que o hormônio, tanto para a gente como para a planta, ele serve para a mesma coisa. Ele serve para que você possa, para que você consiga estimular atividades biológicas, tá certo? Então, os hormônios vegetais, no caso, especificamente agora falando, tá, eles têm a função de estimular as atividades das células da planta, tá? Aí essas atividades podem ser dos mais diversos tipos, por isso que nós temos aqui 5 tipos de fitohormônios importantes para o nosso estudo, tá? Então, assim, no geral, quais são eles? Certo? Auxinas, giberelinas, citocininas, ácido abscíssico e etileno, tá? Vamos entender a função de cada um deles. Se vocês conseguirem pegar isso aqui, vocês vão conseguir responder qualquer questão desse assunto, qualquer uma. E já fica aqui a dica do tio, tá? Já fica a dica do tio. Quando esse hormônio não estiver presente, vamos supor, auxina. Se ele não está presente, então quer dizer que o efeito dele não vai ocorrer, tá? Então pensem nisso. Pensem que toda vez que vocês quiserem que não ocorra um efeito, não ocorra, então quer dizer que aquele hormônio tem que estar fora, tá? Então lá, vamos começar com as auxinas. A auxina, ela está relacionada ao crescimento da planta. Essa é a primeira coisa que vocês têm que lembrar. Quer fazer a planta crescer de algum jeito? Quer fazer com que ela fique maior? Coloque a auxina nela, tá certo?
Então, o que acontece? Esse crescimento ele ocorre através de alongamento celular, pelas gemas laterais, especificamente. Então, por exemplo, quando você faz uma poda de uma árvore, tá? Quando você corta os galinhos dela ali de forma consciente, cresce mais. Por quê? Porque você está estimulando ali a produção de auxinas, tá bom? É por isso que quando a gente poda uma árvore, geralmente ela vai crescer, parece que ela fica até maior. É por causa disso, tá? Então, assim, a síntese em maior quantidade dos meristema é só um termo que a gente usa para tecido que tem alta divisão celular, tá? Folhas jovens, frutos e sementes em desenvolvimento. Ó, veja que tudo está relacionado com crescimento, desenvolvimento, tá? Então fica a dica. Auxina lembra o quê? Crescimento, desenvolvimento, tá? Aí estão envolvidos no processo de dominância apical, abscissão vegetal e tropismo. No caso, cuidado com isso, tá? A auxina, ela evita a abscissão vegetal, ela evita, tá? Ela faz com que mantenham-se as folhas. A abscissão é cortar folha, tá? Então elas mantêm as folhas. Aí o que é dominância apical? Dominância apical é um termo mais técnico para crescimento da raiz, tá? E tropismo é um tipo de crescimento da planta. Então, se você quer estimular o crescimento da planta, tropismo é isso, é crescimento da planta. Se você quer que a planta cresça, o que você tem que fazer? Você tem que fazer com que ela aumente a quantidade de auxinas. Agora, indo para as giberelinas. As giberelinas, parece com gergelim, né? Tá, então elas são associadas ao crescimento dos caules e das folhas, ou seja, você tem um crescimento primário e secundário, tá, da planta, tá? Possui efeito pouco significativo nas raízes, ou seja, não serve para o crescimento das raízes, mas ela está mais relacionada ali com a parte dos caules, tá? Então, elas são produzidas principalmente nos meristemas. Vocês vão ver que assim, meristema é bem presente aqui nessa história, tá? Folhas jovens, sementes imaturas e nos frutos, tá? Giberelinas estão muito relacionadas com maturação de sementes, tá? Fica a dica. Então, outras funções, produção de flores e frutos, partenorcápicos, sem fecundação, tá? Então, o caju, por exemplo, ele cresce através das giberelinas, tá? Citocininas, estimula a divisão celular, diferenciação celular e crescimento de raízes e gemas laterais, assim como a auxina também, tá? E pensem na citocinina como aquele hormônio que faz com que a planta se regenere, tá bom? Então, elas retardam a senescência e envelhecimento da planta, ou seja, ela meio que facilita que a planta se torne jovem, por assim dizer, entre aspas. E com a aplicação? Manutenção de características de interesse comercial, presença de flores, folhagem. Então, assim, aquelas flores bonitas, né, que a gente vê em adornos, por causa delas, tá? O ácido abscíssico é o do contra. Ele inibe outros hormônios, é o inibidor do desenvolvimento. Ele age em situações de estresse, aumentando as chances de sobrevivência do vegetal. Tipo, quando ela é comida, quando ela adormece, tá? Ela também tem função de estimular o fechamento dos estômatos, como eu tinha dito, retornando lá para a questão dos estômatos, ó. Bem aqui na parte do hormônio envolvido, no fechamento dos estômatos, nós temos o ácido abscíssico, tá? Opa, dei spoiler aí da questão. Então, é produzido nas folhas, no caule e no ápice radicular, tá bom? E o etileno, pessoal, é o mais legal, porque o etileno ele ajuda a amadurecer frutos. Então, se você quer um fruto assim bem vistoso, bem bonito, coloque etileno nele, tá? É por isso que, inclusive, é interessante que a gente pegue algumas bananas que estão verdes e a gente coloque em volta de papel alumínio, para poder pegar todo o etileno ali que está sendo produzido e manter ali perto, que isso vai estimular o amadurecimento desses frutos, tá? Então, com a aplicação, ele é utilizado comercialmente no amadurecimento de frutas. É só lembrar, cara, frutas, amadurecimento, etileno, não tem como errar não. Participa juntamente com a auxina de processo de abscissão foliar. Então o que acontece? Olha só, o etileno aqui ele não gosta das folhas, tá? Ele vai, nesse caso aqui, impedir, ele vai estimular esse corte de folhas ali, tá certo? Então, vamos lá. Agora com relação às questões, né? O plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual partes de uma espécime são colocadas no solo para produzir novas gerações. Na floricultura é comum utilizar o caule das roseiras para estaquia, pois a propagação de plantas é positiva em razão da aplicação de auxinas na porção inferior do caule. Ou seja, o que ele está fazendo bem aí? Ele está querendo crescer a planta. Por isso que ele utiliza a auxina, tá? Então, a utilização de auxinas no método de estaquia nas roseiras contribui para a floração da planta. Pessoal, quem faz floração da planta? Quem é? Aqui na nossa história, tá? São
garganta aqui deu probleminha. Tá? Isso aqui está mais relacionado com outros hormônios, tá? Especialmente giberelinas, tá? E citocininas, tá? Então vamos lá. Letra B, produção de gemas laterais? Sim, para crescimento da planta. Então a resposta é letra B. A próxima questão. O jardineiro de uma empresa de paisagismo foi contratado para fazer um projeto que utilizará vários arbustos de pequeno porte para montar uma pequena cerca viva. Ele sabe que precisa podar as pontas dos caules para que o arbusto se ramifique lateralmente e fique frondoso, fique mais vistoso. Esse fenômeno se deve à perda de dominância apical exercida por um hormônio que deixa de atuar quando as extremidades do caule são podadas e permite que as gemas laterais se desenvolvam. Pessoal, quem é? A auxina. O hormônio responsável pela dominância apical é denominado auxina. Vejam bem aí, olha aí, envolvidas no processo de dominância apical. Tá? Então a resposta é a letra C, auxina. E agora essa questão. Os frutos, olha, frutos tem que lembrar do quê? Etileno. Principalmente na parte do amadurecimento. Olha aí. Os frutos de exportação devem chegar aos destinos saudáveis e perfeitos. Para evitar seu amadurecimento antes de chegar ao destino, devem ser colocados em ambientes de baixa temperatura e presença de CO2. Evitando com isso a liberação do seguinte hormônio responsável pelo amadurecimento. Quem é? Etileno. Resposta letra C. Próxima questão. Iluminando-se uma planta unilateralmente, um determinado hormônio vegetal tende a migrar de modo a ficar mais concentrado no lado menos iluminado da planta, o que estimula o movimento das células desse lado, provocando o encurvamento do coleóptilo em direção à fonte da luz, como mostrado na figura. Isso é o fototropismo positivo, um crescimento em direção à luz. Esse efeito é denominado de fototropismo positivo, como comentei, e é causado pelo seguinte hormônio. É o tropismo. Quem causa isso é a auxina. Resposta letra A. Certo? E por último, para a gente finalizar aqui nossa revisão, essa última questão. Um agrônomo planeja utilizar reguladores de crescimento vegetal para otimizar a produção em diferentes culturas. Ele considera as seguintes intervenções fisiológicas: estimular o rápido alongamento do caule e a quebra de dormência das sementes em cereais, induzir a maturação uniforme em grande lote de frutos colhidos, atrasar o envelhecimento, a senescência das folhas de vegetais folhosos, prolongando sua vida útil, promover o fechamento imediato dos estômatos em mudas durante um período de seca severa. Então, com base nos objetivos listados, assinala a alternativa que associa corretamente o hormônio vegetal, o fito-hormônio, como uma das suas funções principais. Olha o que ele quer bem. Ele quer, por exemplo, estimular o rápido alongamento do caule e a quebra de dormência de sementes em cereais. Pessoal, quem faz isso? Alongamento de caules, gibelenina, por exemplo. Certo? Se você quer aqui induzir maturação uniforme de grande lote de frutas, etileno. Quer atrasar o envelhecimento, quem é? Citocinina. Você quer promover o fechamento imediato dos estômatos em mudas durante um período de seca severa. Você quer promover o fechamento, ácido abscíssico. Tá? Então vamos procurar as alternativas. Letra A, auxina. É o principal gás que... principal gás. Já tá errado aí, né? Porque a auxina não é gás. Quem é gás aí na história é o etileno. É o principal gás que promove a senescência e a queda de folhas e frutos? Não, quem faz isso é o etileno. Falso. Letra B. Etileno desempenha um papel crucial no alongamento do caule, sendo usado para aumentar a altura das plantas geneticamente enantes? Não, quem faz isso é a giberelina. Letra C. Citocinina. É responsável pela manutenção da dormência em sementes e gemas e regula o fechamento estomático? Não, quem faz isso aí do fechamento estomático é o ácido abscíssico. É responsável pela manutenção de dormência? Não, nada a ver. Tá? Letra D. Giberelina. É o fito-hormônio mais conhecido por promover a divisão celular e retardar a senescência foliar? Não, ele não vai fazer essa parte da senescência. Quem faz isso aí, retarda a senescência, é justamente a citocinina, tá? Não confunda a giberelina com a citocinina, tá? Letra E. Ácido abscíssico. É o principal sinalizador de estresse hídrico, induzindo o fechamento estomático para reduzir a perda de água, como eu tinha dito. Certo? É a principal função, é uma das principais funções dele. Então é isso, espero que a revisão de fisiologia vegetal aqui para a prova tenha sido proveitosa. Desejo boa sorte nessa prova e rumo ao 10. Obrigado.